As luzes de Las Vegas nunca pareceram tão frias. No salão privado de uma cobertura luxuosa, o corpo de Jonathan Miller, magnata dos cassinos, estava estendido sobre o tapete persa, cercado por taças de champanhe ainda intactas. Ao lado dele, com o uniforme ainda marcado pelo trabalho, estava Helena, a empregada da casa. Seus olhos fixos, as mãos manchadas pelo que não podia ser apagado. Ela não era apenas funcionária. Era o segredo mais perigoso que Jonathan guardava. Do corredor, sussurros se espalhavam como faíscas. A amante? Ele traía a esposa com ela? Ninguém ousava se aproximar, mas todos sabiam. Aquilo não era apenas um crime. Era um escândalo milionário prestes a explodir. Jonathan tinha construído um império de fortuna, luxo e poder em Las Vegas, mas atrás dos holofotes alimentava um desejo proibido, um desejo que agora o deixava sem vida diante de sua própria fortuna. E a pergunta que pairava no ar queimava mais do que as luzes da cidade. Helena o matou por amor, ou por toda a riqueza escondida nos cofres dourados de Vegas? Jonathan Miller era chamado de o Rei Invisível de Las Vegas. Dono de cassinos, hotéis e negócios obscuros que nunca apareciam em jornais, ele vivia em uma cobertura dourada, onde luxo era apenas rotina. Ao lado dele, sua esposa oficial, Catherine, uma socialite conhecida pela elegância em festas de gala, mas que escondia um casamento vazio. Entre eles, havia apenas aparências e contratos. Amor? Esse não morava mais ali. Foi nesse silêncio que surgiu Helena, a jovem empregada, contratada para cuidar da casa, com um uniforme simples e passos discretos. Aos olhos de todos, invisível. Mas aos olhos de Jonathan, uma tentação proibida. Na mesa de jantar, servindo vinho para o casal, Helena escutava cada palavra não dita, sabia da fortuna oculta em cofres, sabia dos negócios escondidos e sabia que atrás do sorriso frio de Catherine havia desconfiança. O público de Vegas só via luzes, glamour e riqueza. Mas dentro daquela cobertura, segredos queimavam em silêncio. E quando esses segredos viessem à tona, nenhuma fortuna seria suficiente para salvar o Império Miller. Helena chegou à cobertura Miller em uma noite chuvosa de outono. Recomendação de uma agência comum, ninguém a notou além de um olhar rápido da esposa. Para Catherine, era apenas mais uma empregada. Para Jonathan, algo nela chamou atenção desde o primeiro instante. Os dias se tornaram semanas e Jonathan começou a perceber os detalhes. O jeito silencioso como ela organizava os livros, a atenção ao servir um jantar, pequenos gestos que contrastavam com a frieza calculada de Catherine. Uma noite, Jonathan chegou tarde de uma reunião no cassino. Encontrou Helena ainda acordada, limpando o bar da sala. Os olhos se cruzaram. Ele ofereceu um copo de vinho. Ela hesitou, mas aceitou. O silêncio se quebrou em risos. Conversaram sobre tudo, menos sobre a fortuna. Jonathan falou de viagens, de impérios erguidos, e Helena ouvia como ninguém mais ouvia. Foi ali que a linha entre patrão e empregada começou a desaparecer. Em pouco tempo, encontros furtivos se tornaram rotina. No corredor, nas varandas luxuosas, nas madrugadas quando a cidade nunca dormia. O milionário e a empregada, o rei dos cassinos e a mulher invisível. Mas Jonathan não buscava amor. Ele buscava sentir algo vivo em meio ao vazio dourado de sua vida. Helena, por sua vez, via no affair mais do que paixão. Enxergava a chance de um destino que dinheiro sempre lhe negou. O Império Miller crescia em cifras, cassinos, contratos, imóveis. Cada negociação milionária reforçava sua imagem pública. Mas por trás da máscara de poder, Jonathan se afundava em um vício silencioso, a traição. Catherine percebia. Não tinha provas, mas conhecia demais os sinais.
Perfumes diferentes, olhares desviados, noites que terminavam em desculpas vazias. O que ela não sabia é que a ameaça não era apenas ao casamento, mas ao império inteiro. Helena começou a descobrir segredos que não deveria. Documentos deixados em mesas, conversas ouvidas à distância. Cláusulas, contratos obscuros, cofres cheios de verdades que poderiam destruir um império, e a cada descoberta sua ambição crescia. Não era apenas amante, não era apenas empregada, tornava-se cúmplice silenciosa de segredos que podiam valer bilhões, e sabia que Jonathan estava preso a ela mais do que imaginava. O que começou com um olhar se transformava em conspiração. Dentro daquela mansão em Las Vegas, a traição deixava de ser apenas conjugal e começava a manchar a própria fortuna Miller. Jonathan Miller se tornou sinônimo de fortuna em Las Vegas. Seu nome não aparecia em manchetes, mas todos sabiam. Ele movia as cordas que faziam os cassinos brilharem noite após noite. Coberturas de revistas mostravam Catherine sorrindo em vestidos de gala. Mas eram fotos ensaiadas, cuidadosamente produzidas para esconder um casamento que já não existia. Enquanto isso, Helena permanecia invisível. Aos olhos da sociedade, apenas mais uma funcionária. Mas dentro da mansão já ocupava um espaço que ia muito além das paredes silenciosas do serviço. Jonathan a levava em viagens discretas, Miami, Nova York, até Los Angeles, sempre sob falsos nomes, sempre em quartos escondidos. O milionário ousava arriscar seu império apenas para sentir a presença dela. Nos cassinos, Jonathan assinava contratos que pareciam eternos. A cada investimento, milhões se multiplicavam. Mas no fundo, ele sabia. A fortuna não era sólida. Era um castelo de cartas erguido sobre segredos e dívidas ocultas. Helena percebia cada detalhe. Guardava mentalmente nomes, datas, documentos deixados sobre mesas de vidro. O que parecia distração era, na verdade, uma coleção silenciosa de confidências. Rumores começaram a circular em Las Vegas. Empregados murmuravam sobre passos noturnos, vizinhos comentavam sobre visitas inesperadas. Na cidade do jogo, segredos nunca permanecem escondidos por muito tempo. Catherine, a esposa oficial, sentia a distância se transformar em frieza. Sua vida de luxo já não bastava, e no fundo, ela começava a pressentir que outra mulher dividia seu império. Jonathan tentava compensar com presentes. Joias, vestidos, festas luxuosas em coberturas. Mas presentes não compram silêncio eterno. E Catherine começava a investigar por conta própria. Enquanto isso, Helena recebia mais do que presentes. Recebia atenção. Recebia olhares que a colocavam acima de qualquer fortuna. Mas também recebia informações que poderiam destruir tudo. Em uma noite de gala, um jornalista se aproximou de Catherine. Murmurou algo sobre contratos fraudulentos nos cassinos Miller. Ela sorriu para as câmeras, mas por dentro sabia. Aquele império brilhava demais para não esconder rachaduras. Jonathan não percebia a dimensão do risco. Estava cego pela ilusão de controle. Achava que Helena era apenas uma distração. Mas, sem saber, entregava suas armas a quem mais podia feri-lo. Os cofres de Jonathan guardavam mais que dinheiro. Guardavam segredos, cláusulas que podiam anular heranças, contratos de apostas ilegais, acordos que jamais poderiam ser revelados. Helena descobriu a existência desses cofres em uma noite silenciosa. Enquanto organizava documentos, percebeu a chave dourada escondida em uma gaveta. O clique metálico ecoou em sua mente como um convite proibido. A cada dia, o poder de Helena aumentava. Já não era apenas amante. Era testemunha de segredos que poderiam derrubar o rei de Las Vegas. Jonathan acreditava que controlava tudo, mas no fundo já estava preso em sua própria teia de traições.
Um império pode cair de fora para dentro, mas quando começa a ruir por dentro, a queda é devastadora. E naquela noite, quando Helena finalmente girou a chave do primeiro cofre, o som metálico quebrou o silêncio. Dentro não havia apenas dinheiro. Havia papéis que podiam destruir a fortuna Miller. O que estava escrito naqueles documentos mudaria não apenas a vida de Jonathan, mas o destino de todos ao redor. Naquela noite silenciosa, Helena abriu a pasta preta que encontrou dentro do cofre. As páginas exalavam o cheiro antigo de tinta e papel engomado, documentos que jamais deveriam estar ao alcance de mãos estranhas. Ali, entre contratos de cassinos e acordos ilegais, estava o verdadeiro testamento de Jonathan Miller. Um documento que mudava o destino de sua fortuna, selado com assinatura digital e cláusulas de ferro. O testamento revelava que Catherine, a esposa oficial, não herdaria quase nada. A maior parte do Império Miller estava destinada a uma fundação privada, algo que jamais havia sido comentado em público. Helena prendeu a respiração. Jonathan sempre prometera protegê-la, mas naquele papel não havia menção ao seu nome, nem uma linha. Para ele, talvez fosse apenas um segredo de lençóis, nada mais. A traição queimou mais do que qualquer paixão. Jonathan a tinha feito acreditar que ela era parte de seu futuro. Mas nas páginas que cheiravam a poder, Helena não passava de um detalhe apagado. O coração dela oscilava entre desejo e raiva. O milionário havia aberto as portas da fortuna em conversas sussurradas, mas na realidade a mantinha fora de tudo. Um império de promessas falsas. Catherine, por outro lado, descobriu trechos semelhantes. Vasculhando discretamente gavetas, encontrou cópias parciais do documento. Sua fúria silenciosa era tão letal quanto o veneno que corria nas taças da elite. A cada dia, Helena percebia Jonathan mais frio. Beijos rápidos, toques mecânicos, reuniões prolongadas. O homem que a fez sonhar parecia cada vez mais distante, mais obcecado em proteger seu império. Mas Helena já não era ingênua. Copiou páginas, guardou informações, registrou cláusulas em sua memória. Sabia que o testamento era sua chave, não para o amor, mas para o poder que Jonathan nunca lhe daria. O dilema queimava em seu peito. Seria amante até ser descartada? Ou usaria os segredos do cofre para se tornar mais perigosa do que qualquer herdeira oficial? Em um jantar luxuoso, Catherine lançou um olhar gélido a Jonathan. Não precisava de palavras. Ele entendeu que algo havia sido descoberto. A tensão naquela mesa valia mais do que qualquer aposta em Vegas. Jonathan tentou abafar os rumores. Mudou senhas, reforçou seguranças, trancou cofres. Mas Helena já havia atravessado a linha. E quem atravessa essa linha nunca volta a ser a mesma. Sozinha em seu quarto simples dentro da mansão, Helena releu as páginas que copiara às pressas. A cada linha, mais certeza crescia. O milionário que prometera ao mundo era também o homem que a descartaria sem hesitar. Foi naquela noite que ela decidiu. Se Jonathan a via como sombra, ela se tornaria a tempestade. Se ele a via como segredo, ela seria a conspiração que acabaria com sua fortuna. A vida de Helena mudou em segundos. Não era mais a empregada invisível, era a amante que carregava nas mãos a chave para destruir ou herdar um império. Jonathan, cego pela própria arrogância, não percebeu a transformação. Continuava a viver em festas, a sorrir para câmeras, a apostar alto nos cassinos. Tudo sem imaginar que dormia ao lado de sua maior ameaça. Catherine, por sua vez, montava seu próprio jogo. Consultava advogados discretos, falava em códigos ao telefone. O testamento secreto havia acendido o pavio de uma guerra fria dentro da cobertura Miller. Helena observava tudo. Catherine movendo peças, Jonathan escondendo contratos, advogados correndo contra o tempo. E no centro disso, ela, a peça invisível que ninguém calculava no tabuleiro.
Aos poucos, Jonathan começou a notar mudanças. A maneira como Helena o encarava, o silêncio pesado nos corredores, a ausência de medo em seus olhos. Ele sabia ler rostos, e aquele rosto não era mais o da inocência. Em uma madrugada, Jonathan entrou na sala e encontrou o cofre levemente aberto. Nada parecia faltar, mas o frio na espinha o denunciou. Alguém havia tocado em seus segredos. Ele desconfiou dos empregados, dos seguranças, até de Catherine, mas jamais ousou pensar que Helena, sua amante secreta, teria coragem de cruzar a fronteira do proibido. Naquela semana, Helena deixou escapar uma frase enigmática durante um encontro. Algumas fortunas são construídas para serem destruídas. Jonathan sorriu de forma nervosa, sem perceber o aviso disfarçado. Las Vegas continuava a brilhar. Shows, cassinos, festas luxuosas. Mas dentro daquela cobertura, o brilho era falso. O verdadeiro espetáculo era uma conspiração silenciosa que crescia dia após dia. Jonathan ainda acreditava que controlava tudo. Não percebeu que, enquanto apostava em cartas e fichas, sua vida era a aposta final. E assim, Helena consolidava o plano. Não bastava ser amante, não bastava ter provas. Precisava dar o passo final, precisava transformar os segredos em poder real. Foi nesse ponto que sua mente se inclinou para a escuridão. A fortuna estava ao alcance das mãos, mas havia apenas uma barreira. Jonathan Miller ainda respirava. O testamento secreto era a faísca, mas a decisão dela seria o incêndio. E quando o fogo começasse, nenhum cofre em Las Vegas seria capaz de apagar as chamas. Helena passou a andar pela mansão com passos calculados. Já não era a empregada submissa. Era a mulher que conhecia os horários, as rotinas, os segredos de cada quarto e cada cofre. As madrugadas se tornaram seus maiores aliados. Enquanto a cidade brilhava em festas e apostas, ela caminhava entre papéis, chaves e portas semi-abertas, ouvindo tudo o que não deveria. Jonathan continuava sua rotina luxuosa. Reuniões secretas com investidores, viagens relâmpago, festas privadas. Mas por trás de cada sorriso, Helena já via rachaduras invisíveis. Ela começou a se aproximar de seguranças. Conversas rápidas, elogios sutis, um cigarro compartilhado. Cada detalhe era uma coleta de informações sobre o que realmente sustentava o império. Alguns funcionários começaram a desconfiar. Uma empregada que falava demais com o patrão, que aparecia em lugares onde não deveria. Mas em Vegas, segredos compram silêncios. Catherine, por sua vez, intensificava seus movimentos. A esposa traída não era tola. Já contratava investigadores particulares para seguir os passos de Jonathan. Em uma das pastas entregues havia fotos. Jonathan em hotéis discretos. Jonathan ao lado de Helena. Provas que Catherine guardava como armas para o momento certo. Helena sentia a pressão aumentar. Agora não era apenas amante em risco, era a peça central de uma guerra fria onde cada olhar escondia uma facada nas costas. Naquela semana, Helena encontrou uma carta esquecida no cofre. Um contrato antigo ligando Jonathan a políticos de Nevada. Provas de subornos que poderiam destruir sua imagem. Guardou cópias. Não apenas por vingança, mas como moeda de troca. Quanto mais segredos reunia, mais poderosa se tornava diante do homem que um dia a fez sentir especial. Jonathan começou a notar a mudança. Helena já não sorria como antes, já não o olhava como mulher apaixonada. Seus olhos agora refletiam frieza, cálculo e ambição. Uma noite, durante um jantar, Jonathan comentou: "Você anda diferente, Helena, quase perigosa." Ela apenas sorriu, inclinando a taça e respondendo: "Talvez eu esteja apenas aprendendo com você." Essa resposta ecoou em sua mente. Pela primeira vez, Jonathan sentiu medo de uma mulher que controlava em segredo. O rei de Las Vegas havia perdido a confiança dentro do próprio palácio. Enquanto isso, Catherine,
pressionava advogados. Buscava formas legais de congelar parte da fortuna, de bloquear transferências suspeitas. Ela não sabia contra quem lutava de verdade. Helena percebeu. Se Catherine conseguisse agir primeiro, o testamento não valeria nada. Precisava acelerar. Precisava de um plano definitivo que garantisse sua posição. A conspiração crescia em silêncio. Trocas de olhares nos corredores, portas fechadas bruscamente, frases interrompidas. O clima dentro da mansão era de guerra prestes a explodir. Jonathan começou a beber mais. O álcool era a forma de calar as vozes que o cercavam, mas o vício só aumentava sua vulnerabilidade. Em uma madrugada, Helena o encontrou desmaiado no sofá. Observou em silêncio, estudando o homem que dominava Vegas e, ao mesmo tempo, já não tinha controle sobre si mesmo. Pensamentos sombrios começaram a ganhar forma. Uma dose a mais, uma taça adulterada, um remédio no lugar errado. O assassinato podia se disfarçar de acidente. Ela sabia que precisava agir com precisão. Um erro, e perderia tudo. Um acerto, e herdaria não apenas a fortuna, mas também a liberdade de viver sem correntes. Jonathan desconfiava, mas não queria acreditar. Não podia imaginar que a mulher que lhe oferecia carinho seria a mesma que afia a lâmina da traição. Os seguranças começaram a comentar. O patrão anda estranho. A casa parece diferente. Eles percebiam que algo invisível corroía o coração da cobertura. Catherine, cada vez mais impaciente, marcou uma reunião secreta com advogados. Já planejava divórcio, já arquitetava vingança pública. Helena soube disso através de conversas ouvidas atrás de portas. E percebeu, o tempo estava contra ela. Catherine poderia arruinar tudo antes que tivesse chance de agir. Então, arquitetou o plano perfeito. Não seria barulhento, não seria violento, seria sutil, elegante, impossível de provar. Seria a conspiração silenciosa que mudaria a história de Las Vegas. Jonathan continuava acreditando em seu império intocável, mas já dormia em uma cama envenenada por segredos e olhares que não perdoavam. Naquela noite, Helena observou as luzes de Vegas da varanda. Milhões brilhavam lá embaixo, mas nenhum brilho comparava-se ao que ela almejava. O poder de dominar uma fortuna inteira. O relógio corria. Cada segundo era um passo mais próximo do fim. Jonathan não sabia, mas o Império Miller já estava condenado pela mulher que dormia dentro de sua própria casa. E quando Helena fechou a porta atrás de si, levando nas mãos a chave do cofre e um plano já desenhado, o destino do milionário estava selado. A conspiração havia deixado de ser silêncio. Agora era uma sentença. O convite dizia Noite de Gala, Miller Foundation, mas todos sabiam. Era a vitrine do poder. Las Vegas brilhava atrás do vidro. Dentro, cristais pendiam como estrelas privadas. Jonathan cumprimentava magnatas com o mesmo sorriso que usava para blefar. Helena circulava entre garçons, invisível e afiada como lâmina. A orquestra iniciou um jazz aveludado. Tintim de taças, risos contidos, perfumes caros em camadas. Catherine posou para fotos sem demonstrar fissuras. Jonathan ergueu um discurso sobre meritocracia. Helena observou o relógio. O plano cabia em minutos e em milímetros de uma gota transparente. No camarim de serviço, ela abriu a nécessaire comum. Clique metálico. O frasco minúsculo reluziu sob a luz fria. Uma substância inodora, insolúvel em dúvidas. Misturada ao uísque certo, seria apenas cansaço de milionário. Um assassinato que cheira a rotina. Helena conhecia a rota do copo de Jonathan. O barman, o auxiliar, o segurança que sempre provava primeiro com os olhos. Era um circuito perfeito. Bastava um toque, um desvio, um passo à esquerda. Em Vegas, sorte e precisão são irmãs. Naquela noite seriam cúmplices.
Catherine cruzou com Helena no corredor, a cauda do vestido raspando o mármore. Você trabalha demais, disse, doce como veneno. Helena sorriu mínimo, baixou o olhar. Duas rainhas no mesmo tabuleiro, medindo territórios invisíveis. A fortuna escondida tremia entre elas. O anfitrião voltou ao salão. Luzes baixas, holofotes no palco, doações estampadas em telas gigantes. Jonathan citou números, projetos, promessas. A plateia amou o teatro. Helena odiou a mentira. Amor? Não, ali só havia preço e toda traição mortal tem recibo. No bar, ela trocou duas bandejas deslizando como sombra. O uísque, 18 anos, esperava um gesto. Uma gota caiu. Sumiu. Tac! Quase um suspiro. O copo foi levado ao anfitrião com a reverência de um prêmio. O destino bebe primeiro. O assassino, depois. Jonathan brindou. A cidade que nunca dorme. Engoliu metade. Saboreou o resto. O jazz subiu um tom. A câmera do influencer girou. O rei de Las Vegas sorriu para milhões de telas. Helena, a poucos metros, contou silenciosamente até 30. No telão, números de doação explodiam. Na jugular dele, uma batida falhou. Outra cambaleou. O corpo pediu ar e recebeu aplausos. O show mascarou o colapso. Helena sentiu um frio na espinha. Um império inteiro pode cair sem fazer barulho. Catherine percebeu primeiro. Os olhos treinados do casamento vazio captaram o microvacilo na mão direita. Está tudo bem, sussurrou, mantendo o sorriso. Jonathan assentiu por reflexo. A plateia riu de uma piada que ninguém lembrará amanhã. O maestro levantou os braços. O final do jazz exigia fôlego. Jonathan perdeu o dele. O peito pesou. O suor veio fora de hora. A gravata comprimiu mais do que a culpa. A fortuna escondida custava caro. Alguns chamam de karma. Em Vegas, chamam de estatística. Helena avançou com um guardanapo e um copo d'água. Profissional, perfeita, invisível. Água, Sr. Miller. Ele mal segurou. As mãos tremeram. O gelo tilintou como sinos fúnebres. O som suave de um assassinato em câmera lenta. Os seguranças se aproximaram. Catherine ordenou espaço, voz baixa e fatal. Deem ar. O cerimonial confundiu drama com espetáculo. Alguns filmaram. Outros choraram por etiqueta. Ninguém viu a gota que começou tudo. Mansão manchada de sangue não precisa de sangue à vista. Jonathan tentou falar. Saiu um sopro. El. O resto morreu nos dentes. O rei olhou para a empregada amante como quem encontra, no fim, a única verdade. Ela manteve a face serena. Amor e poder nunca cabem no mesmo copo. O médico do evento chegou correndo. Estetoscópio frio, protocolos quentes, pressão caindo. Ele pediu silêncio, pediu espaço, pediu sorte. O coração de Jonathan respondeu com um gongo distante. Em Vegas, até o músculo aposta. Catherine ajoelhou ao lado, sem borrar o batom. Fica comigo. A frase soou como ordem. Helena recuou 2 passos, estudando a coreografia do caos. Assassinato perfeito é aquele que se comporta como destino. Um assessor puxou o microfone. Pequena pausa técnica. O jazz morreu num pff de amplificador. As luzes subiram um tom. Na penumbra retirada, a realidade entrou. Houve pânico, houve oração, houve selfie. A humanidade é um mix improvável. Jonathan, pálido, lembrou da primeira noite com Helena. O riso fácil, o gosto do vinho, a promessa vaga. Arrependeu-se de tudo de uma vez. A fortuna derrama lembranças quando a morte acena. Morto por fortuna não é título de jornal. É epitáfio. O médico pediu desfibrilador. Bip, bip. As pás reluziram como 2 vereditos. Afastem. O choque atravessou o peito do magnata. O corpo saltou. O império prendeu a respiração. Helena fechou os olhos por um segundo. Não por culpa, por cálculo. Nada de marca visível.
Nada de cheiro, nada de cor. Só um organismo cansado de blefar. Traição mortal não deixa assinatura quando é obra de relojoeiro. No relógio de Helena, os segundos andavam em linha reta rumo ao futuro. Catherine percebeu a presença dela de novo. Traga mais água. Helena obedeceu. Voltou com a calma de quem domestica nervos. Viu no reflexo da prata sua própria metamorfose. De empregada a enigma. A mansão manchada de sangue agora era a cidade inteira. O segurança-chefe cochichou ao médico: chame a ambulância. Sirenes começaram a brotar de longe, finas como lâminas. Las Vegas continuou piscando, indiferente. Fortuna e luzes não choram, delegam. Helena recuou até a varanda. O vento quente trouxe o cheiro da noite e do asfalto. Lá embaixo, limusines esperavam como tubarões calmos. Ela segurou a mureta e pensou: segredos são a única moeda que nunca desvaloriza. Dentro, o médico tentou outra vez. Bip, bip. Um fio de pulso respondeu, teimoso. Jonathan abriu os olhos por um segundo e os pousou nela. Não havia perdão nem acusação. Havia entendimento. Foi quando Helena soube que o loop estava completo. Catherine ergueu-se, girou para o público e assumiu o comando. A festa acabou. Ninguém discutiu. Pobres de espírito obedecem à riqueza até no colapso. A fortuna escondida ganharia manchetes ao amanhecer. Mas, por hora, valia o silêncio. O assessor já apagava pedidos de post. O influencer chorava pelo vídeo que não poderia subir. O jornalista farejava narrativa. Em volta, o ouro continuava pendurado, insultando a gravidade. Assassinato em noite de gala não interrompe a decoração. Helena atravessou o salão como um fantasma educado. Sabia que câmeras colhiam rostos. Deu-lhes ângulos anódinos. Nas sombras, sentiu o peso do cofre em sua memória. Ali morava sua verdadeira arma. Paramédicos chegaram, zíper de maleta, claque de macas, ordens rápidas. O corpo do magnata foi monitorado como uma bolsa em queda livre. Fibrilando. Carregar. Ninguém discutiu com a física. A cidade que nunca dorme assistia. Insones. Catherine segurou a mão dele com firmeza. Você vai ficar. Promessas tardias são flores de plástico. Helena viu a cena e não sentiu inveja. Sentiu aritmética. O amor era uma linha em vermelho. A conta em preto. O médico inclinou o rosto. Tem histórico cardíaco? Catherine listou remédios, viagens, pressões. Helena ouviu e anotou mentalmente. Em investigações, detalhes viram algemas. Em narrativas, viram fumaça. Uma convidada desmaiou de nervoso. Outra discutiu com o segurança sobre a validade do ingresso. Um magnata ligou para o advogado. Tragédias revelam prioridades. A fortuna esconde. A queda revela. Jonathan perdeu o foco. Viu a infância, um cassino pela primeira vez, a primeira grande aposta. Viu Helena servindo vinho como quem oferece mundo. Viu o cofre abrindo, a chave dourada, o clique. Entendeu tarde que segredos sempre voltam para cobrar. O médico falou baixo. Vamos transportá-lo. E nesse momento as sirenes abraçaram a fachada de vidro. Vermelho e azul pintaram os rostos como um truque barato. A noite aplaudiu sem palmas. Helena apanhou a bandeja vazia. O metal refletiu seu olho límpido. Ao fundo, a TV ainda exibia doações congeladas. Ironia, cara. Morto por fortuna é um destino comum entre reis que confundem afeto com fidelidade. Catherine apontou para um assessor. Chame meu advogado. Agora. A voz não tremia. Quem convive com poder aprende a não tremer em público. Lá dentro, porém, uma rachadura se abriu. O medo é silencioso. No recuo do palco, Helena tirou as luvas. Dedo por dedo, como quem devolve pele ao corpo. Guardou-as na nécessaire. Não houve pressa. A pressa denuncia. O método protege. Em crimes, como em finanças, o spread mora no detalhe. Os paramédicos ergueram Jonathan.
A maca deslizou como uma limusine triste. Catherine foi junto, rainha até no desastre. Helena ficou. Alguém precisava fechar a cena com perfeição. Ela recolheu o copo, enxaguou sob a torneira que canta segredos, lavou além do necessário, secou além do habitual, recolocou no lugar certo. Assassinar é fácil. Simular normalidade, não. O salão esvaziou em ondas. Cheiro de perfume, suor, ansiedade. O jazz voltou tímido como pedido de desculpas. A cidade lá fora não recuou 1 milímetro. Vegas nunca recua. Engole. Helena passou pelo espelho final, ajustou um fio de cabelo, sorriu sem dente. No reflexo, viu a empregada, a amante, a algoz. Viu também a próxima fase, sobreviver à própria obra. Antes de sair, tocou a borda do cofre embutido no escritório. Tec. Sentiu o desenho da chave gravado na memória. A fortuna escondida respirava como animal em jaula. Em breve, alguém tentaria abri-la de novo. As sirenes se afastaram levando o rei. A cobertura ficou gigante e oca. Mansão manchada de sangue sem vestígios. Só silêncio, vidro e vento. Helena fechou os olhos por um instante e prometeu não vacilar. Quando reabriu, encarou o palco vazio. Se alguém descobrir... A frase morreu ali, como morrem as frases que sabem demais. Ela respirou fundo. O contrato já não existia. A história, sim. Do lado de fora, as luzes de Las Vegas piscavam como se nada importasse. Helena caminhou pelo corredor, passos leves, destino pesado. Atrás dela ficava a noite em que um império despencou sem gritar. E como no início desta história, as sirenes cortaram a noite quente. O loop fechou. Agora o mundo veria apenas o epílogo, mas os segredos, esses, ainda tinham capítulos inteiros para sangrar. A cobertura Miller transformou-se em cena de investigação. Luzes vermelhas refletiam nos vidros, câmeras piscavam como olhos famintos. O milionário estava em uma maca, mas seu império permanecia em jogo. Policiais cruzavam a entrada com gravidade contida. Perguntavam nomes, coletavam depoimentos, exigiam registros. Cada convidado se tornava suspeito, cada detalhe virava evidência. Os jornais de Vegas estamparam manchetes antes do amanhecer. Rei dos cassinos em colapso misterioso. Nenhuma palavra sobre veneno, apenas insinuações. Mas os rumores corriam como pólvora. Catherine assumiu a frente das declarações. Falou em problemas de saúde, em sobrecarga de trabalho. Mas seus olhos fixos denunciavam que a história era maior, muito maior. Helena, discreta, voltou à rotina de funcionária. Lavava taças, recolhia guardanapos, invisível aos repórteres, mas carregando nos ombros a vitória silenciosa. Assassinato perfeito é o que parece acaso. A polícia isolou o escritório. Encontraram o cofre. Fotografaram, catalogaram, mas o conteúdo permanecia intacto. Ninguém sabia que Helena já havia retirado cópias das cláusulas fatais. Advogados chegaram como abutres de terno. Exigiam acesso, citavam cláusulas, ameaçavam processos. Catherine os recebeu com voz firme, mas o medo latejava por trás da maquiagem impecável. Jonathan foi levado ao hospital em estado crítico. A cidade segurou o fôlego. Fortuna de bilhões dependia de uma linha tênue entre vida e morte. Apostadores já discutiam chances em mesas privadas. Na manhã seguinte, Las Vegas acordou dividida. Para uns, Jonathan era herói dos negócios. Para outros, símbolo de corrupção. Para Helena, era apenas uma lembrança prestes a desaparecer. O funeral luxuoso foi organizado em tempo recorde. Homenagens públicas, coroas de flores caras, discursos ensaiados. Mas dentro da mansão, lágrimas eram substituídas por cálculos. Helena observava de longe, escondida entre funcionários. Não chorava. Sabia que cada palavra dita sobre legado era apenas verniz sobre traição, ganância e segredos.
No cemitério, flashes não paravam. Catherine surgiu de preto absoluto, erguendo a imagem de viúva forte. Uma performance digna de Hollywood. Mas dentro dela, o ódio queimava. Rumores cresceram, blogs falavam de amante secreta, outros de envenenamento. Cada versão alimentava a lenda de Jonathan Miller, o rei morto de Las Vegas. À noite, advogados reuniram os herdeiros e aliados no Salão Dourado. Era hora da leitura do testamento. Sussurros percorriam o ambiente como lâminas afiadas. Catherine esperava tudo para si. Anéis, hotéis, cassinos. Mas quando a cláusula principal foi lida, o ar gelou. A maior parte da fortuna iria para uma fundação privada. Um silêncio sufocante tomou conta da sala. Catherine arregalou os olhos, mas não interrompeu. Sabia que interromper seria admitir derrota. O império escorria por entre os dedos. Helena, oculta no fundo do salão, sentiu um arrepio de satisfação. O papel confirmava o que já sabia. Jonathan nunca havia planejado deixar nada para quem dividia sua cama. Advogados discutiam entre si. Cláusula legítima, assinada com testemunhas. Outros falavam em contestação, em batalhas jurídicas que poderiam durar anos. Catherine deixou a sala abruptamente. Não chorou, não gritou. Apenas fechou a porta com força calculada. Lá dentro, a guerra sucessória apenas começava. Helena aproveitou o caos. Enquanto atenções estavam voltadas ao testamento, desceu discretamente ao escritório. O cofre ainda estava trancado, mas ela carregava a chave de memória. O clique metálico ecoou novamente. Dentro, dinheiro vivo, joias e mais papéis. Desta vez, encontrou contratos secretos que ligavam Jonathan a políticos e juízes de Nevada. Aquilo não era apenas herança, era pólvora. Documentos que, se revelados, poderiam colocar meio estado de joelhos. Helena sorriu sozinha. O poder dela crescia a cada página. Lá fora, jornalistas pressionavam seguranças. Houve envenenamento? Quem herdará a fortuna? Cada pergunta era uma flecha que Catherine precisava desviar. Na TV, especialistas debatiam. Jonathan era visionário ou criminoso? Sua morte foi acaso ou conspiração? Las Vegas virava tribunal público em rede nacional. Enquanto isso, Helena preparava-se para desaparecer dos holofotes. Guardou cópias dos documentos em lugares estratégicos. Não confiava em ninguém, nem em Catherine, nem em advogados. A cada passo, percebia que o luxo da mansão havia se transformado em prisão dourada. Olhares desconfiados, seguranças dobrados, portas trancadas. O ouro agora sufocava. Policiais voltaram para novas perguntas. Exigiam relatórios médicos, câmeras de segurança, depoimentos. Procuravam provas invisíveis. Não sabiam que a assassina passava bandejas ao lado deles. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena encarou o teto. O silêncio pesava. O crime parecia perfeito, mas cada respiração lembrava que segredos não dormem. Eles rondam. Catherine, em seu quarto, queimava de ódio. Não aceitava perder. Não aceitava ver o nome Miller cair em ruínas. Jurou vingança, não importava o preço. E assim, a mansão permaneceu acesa, mas fria. Luxo por fora, conspiração por dentro. Uma casa dourada transformada em palco de guerra invisível. Helena fechou os olhos e sussurrou para si mesma. Ele morreu pela fortuna, mas eu viverei por ela. A cobertura Miller agora parecia um labirinto dourado. Helena caminhava entre salões de mármore, mas cada reflexo no vidro era um lembrete. Ela estava sozinha. Os empregados a olhavam com desconfiança. Alguns evitavam contato, outros cochichavam. Para eles, a amante agora era sombra perigosa, mas ainda invisível diante da polícia. As noites tornaram-se longas, o relógio marcava horas lentas e cada tique ecoava como acusação. O silêncio da mansão pesava mais do que qualquer grito.
Helena sonhava com Jonathan chamando seu nome. Acordava suada, respirando fundo, e o quarto luxuoso parecia apertar suas paredes. O ouro sufocava. Do lado de fora, jornalistas ainda acampavam. Flashes invadiam janelas, repórteres gritavam perguntas. A fortuna que ela tanto desejou havia se tornado prisão pública. Catherine aumentava a pressão. Conversava com advogados. Repassava ordens aos seguranças. Olhava Helena com um desprezo que queimava mais do que ódio. A cada refeição, Helena desconfiava do prato. Cada copo de vinho parecia carregado de ameaça. Sabia que Catherine poderia estar tramando algo em silêncio. O peso dos segredos corroía sua mente. Ela carregava cópias, mas a cada página escondida, mais medo crescia. E se alguém descobrisse? E se a polícia já soubesse? Dormir era impossível. Ecos de passos ressoavam nos corredores, portas batiam sozinhas. O vento soava como sussurro. A mansão tinha virado cárcere. Em seus pesadelos, Jonathan aparecia vivo sentado ao bar brindando. A fortuna que me matou. Helena gritava, mas ninguém ouvia. O luxo se tornava cemitério. Ela tentou se distrair com roupas caras, perfumes, joias, mas cada objeto brilhava como ironia cruel. Riqueza não comprava paz. Riqueza comprava sombras. Os seguranças dobraram vigilância. Câmeras foram instaladas em corredores, portas trancadas à chave. O império parecia bunker, e ela, prisioneira dentro dele. Helena já não confiava em ninguém. Guardava anotações em bolsos secretos, escondeu cópias em locais improváveis. O medo era a nova moeda. Certa noite, encontrou uma carta deslizada sob sua porta, sem assinatura. Segredos não duram para sempre. A mão dela tremeu. Não sabia quem escreveu. Aquilo a consumiu. Leu a carta 20 vezes, até as palavras se transformarem em manchas. Cada letra era uma facada silenciosa. A empregada que sonhou com fortuna agora vivia cercada de muros dourados. Era a senhora da casa, mas prisioneira de sua própria ambição. Do lado de fora, Las Vegas seguia brilhando. Do lado de dentro, Helena vivia um pesadelo que dinheiro algum poderia apagar. E quando apagou as luzes naquela noite, percebeu: a prisão mais cara do mundo era feita de ouro, espelhos e culpa. Uma manhã, Helena encontrou um envelope sobre a mesa do escritório. Papel bege, sem remetente, apenas seu nome escrito em tinta preta. O coração dela acelerou antes mesmo de abrir. Dentro, uma cópia do testamento. Mas no rodapé, alguém escrevera à mão: segredos não morrem, eles voltam. Helena sentiu as pernas vacilarem. Quem tinha acesso àquilo? Dias depois, um repórter exibiu em rede nacional documentos confidenciais. Papéis iguais aos que ela havia escondido em segredo. O escândalo explodiu. O Império Miller estava nu diante do mundo. Polícia, promotores e juízes invadiram a mansão. Cofres foram abertos, contratos apreendidos, computadores confiscados. Helena observava sem forças, como se assistisse ao próprio julgamento. Catherine surgiu diante das câmeras como viúva vingadora. A verdade sempre vem à tona, disse, olhando fixamente para Helena. Era o golpe final, calculado com frieza cirúrgica. Os seguranças se afastaram dela. Os advogados recusaram defesa. Restava apenas silêncio. A mulher que sonhou com fortuna agora era vista como sombra que envenenou um império. Naquela noite, Helena foi levada algemada pelos corredores dourados. O clique metálico das algemas soou como o eco do clique do cofre meses antes. O ciclo se fechava. Do lado de fora, sirenes cortavam novamente a noite quente de Las Vegas. Assim como no início, a cidade brilhava indiferente, enquanto uma vida era despedaçada pelas próprias escolhas. O corpo de Jonathan no mármore havia sido a cena inicial. Agora, a prisão de Helena era o ponto final. O loop estava completo. Fortuna,
traição e morte, tudo conectado. A moral era clara como vidro quebrado. A ganância constrói impérios, mas também cava tumbas. Ninguém escapa de segredos quando eles decidem falar. E no silêncio de sua cela dourada, Helena entendeu. Não havia fortuna escondida que pudesse comprar perdão. Apenas lembranças que queimavam como a mais cruel das sentenças. A história de Jonathan Miller e Helena não foi apenas sobre amor proibido. Foi sobre como a ganância veste máscaras, transforma promessas em armas e, no fim, cobra um preço impossível de pagar. Na busca por fortuna, ambos traíram. Ele, a esposa, ela, a confiança. Mas os segredos não permanecem enterrados. Eles esperam o momento certo para explodir e destruir tudo ao redor. Catherine sobreviveu como viúva fria, mas também como símbolo da mentira que sustentava aquele império. A verdade não inocentou ninguém, apenas expôs feridas em público. E Helena, que sonhou em ser rainha, terminou como prisioneira. A moral é simples, segredos sempre vêm à tona. A fortuna pode comprar silêncio, mas nunca compra redenção. E essa não foi a única fortuna perdida em silêncio. Existem muitas outras histórias onde riqueza, segredos e traições terminam em queda. Se você quer descobrir os mistérios por trás de impérios milionários, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nada. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que segredos nunca vêm à tona. A verdade sempre encontra um caminho. E me diga nos comentários, até onde você iria por uma fortuna escondida?